Ótimo. Eu vou começar apresentando a Beatriz. A Beatriz é agrônoma, ex-presidente do Centro Acadêmico de Agronomia e militante da Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, FEAB. Sua trajetória inclui atuação como educadora ambiental e social, além de formação política junto a movimentos sociais do campo. Atualmente é assessora parlamentar e filiada ao Partido dos Trabalhadores, o PT, e defende a participação da juventude na política e a construção de mudanças estruturais que articulem justiça social e enfrentamento da crise ambiental. Já Luffy tem formação técnica em agropecuária pelo Instituto Federal Catarinense, o IFSC, IFC? IFSC. E graduação, licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Com mestrado em Ecologia, atualmente faz doutorado na mesma instituição. Dedica-se à pesquisa em conservação, justiça climática e na busca por inclusão de pessoas LGBTQIAPN+. Atua na docência do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, trabalhando pela democratização do conhecimento através de projetos, palestras e formações, sempre em defesa de um mundo mais justo e inclusivo para todas as formas de vida. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a esse encontro incrível. E eu quero escutar mais o que Beatriz e Luffy têm a dizer para a gente. Então, a palavra é totalmente com vocês e obrigada pela participação. Lu, quer falar primeiro ou eu começo? Bea, eu acho que vai você, porque eu tenho o hábito de me passar. Então, assim, Tá. é, Eu também às vezes me passo, então eu botei um reloginho ali para eu ficar controlando o meu tempo. Bom, gente, primeiro então, boa noite. Queria agradecer o espaço. Fico muito feliz de participar de espaços como esse, conhecer mais pessoas. Estou com muita vontade de escutar mais sobre o Ecotrilhas também, que eu não conhecia antes. Escutar um pouco mais de quem são as pessoas que estão aqui com a gente, né, nesse ambiente virtual. Às vezes é um espaço um pouco mais frio e a gente fica distante, então queria pedir que, na medida do possível, a gente também fosse falando, se apresentando. Até porque, para a minha fala andar bem, eu preciso entender com quem que eu estou falando também, né? E queria dizer que quando o Lu me chamou para falar sobre a juventude na construção do território brasileiro, logo eu pensei em falar do papel da juventude na política também, né? Porque é por onde eu ando. E aí, muitas vezes, quando eu estou em ambientes como esses, eu vou direto ao ponto, mas hoje eu escolhi falar um pouco mais da minha trajetória, porque é o que eu vivo todo dia, ser jovem e estar na política. Então, já me apresentaram, mas eu queria falar um pouco mais sobre quem eu sou e, a partir daí, propor algumas reflexões. Para começar, eu sou de Floripa e tenho 28 anos. Até estava comentando com meu companheiro ontem, nossa, eu só posso falar de juventude até ano que vem, porque oficialmente a gente é jovem só até os 29 anos, então tem que aproveitar bem esse tempo. É, E eu comecei a me interessar por construir espaços coletivos, entender de política, no ano de 2013. Eu tinha 15 anos e foi um momento político muito efervescente da história do nosso país, né? E efervescente para muitos jovens, assim como eu, que tinha 15 anos. Então, eu comecei a ir para a rua por causa do aumento da tarifa do ônibus, pautando questões da cidade, de Florianópolis, onde eu vivo mesmo, e quando eu vi, eu estava totalmente comovida e perdida. E, né, porque a gente sabe como é que foi os movimentos de 2013. Quem tem mais ou menos a minha idade também foi para a rua e quando viu, tinham várias outras pautas aparecendo ali. E falo isso porque eu acho que é um momento histórico, para quem é jovem, está na mesma faixa etária que eu, muito importante de a gente olhar para esse passado, para entender o presente que a gente vive também. Porque eu vi parte dos jovens naquele momento indo para um movimento político um pouco perigoso, assim, eu diria, né? Porque foi aí que surgiu, por exemplo, o MBL. E outra parte desacreditando completamente da política institucional, porque se é aquilo que a gente tem, aquilo a gente não quer, então não quero mais saber de política. E eu não fui nem para um lugar nem para o outro.
Eu não virei uma jovem de direita, não virei uma jovem que odeia política, mas virei uma jovem muito interessada. E aí, em 2016, eu entrei na universidade, aqui da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de agronomia. E lá eu fui me entender melhor, assim, e entender melhor também o que tinha acontecido em 2013 e o que estava acontecendo naquele momento histórico. E foi muito bom eu entrar no curso de agronomia, porque o curso de agronomia tem uma peculiaridade que é o seguinte: o movimento estudantil da agronomia, ele é ligado com os movimentos sociais do campo também. Então, eu fazia parte da Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil, que é uma executiva de curso, que é a FEAB, e a FEAB, ela faz parte da Via Campesina. A Via Campesina é um grande movimento social da América Latina e África, que abriga vários movimentos sociais do campo, como o MST, mas também como, por exemplo, o movimento das mulheres camponesas, o movimento dos pequenos agricultores. E a possibilidade de eu estar nesse espaço e também estar numa universidade pública me abriu os olhos para muitas coisas. E aí eu fui ficando cada vez mais interessada. Naquele momento eu tinha 17 para 18 anos, né? E aí fui cada vez me envolvendo mais, virei presidente do centro acadêmico, coordenação regional dessa executiva de curso, então viajei o Brasil todo, conhecendo a juventude, organizando a juventude em torno das pautas da agronomia, sobretudo da agroecologia, né? A produção de alimentos saudáveis, da reforma agrária. Então, foi uma grande oportunidade e uma virada de chave gigantesca para mim, enquanto jovem, ter acesso à universidade pública e poder ser formada pelos movimentos sociais também. Aí, quando eu estava quase me formando, eu comecei a pensar, bom, eu vou sair da universidade, eu vou para o mundo do trabalho, só para o mundo do trabalho agora. Eu não vou ter mais movimento estudantil, como é que eu vou me organizar politicamente, né? E aí, na época, me filiei ao PSOL. Depois, quando me formei, fui trabalhar com o deputado Marquito, que é deputado estadual aqui. Trabalhei com ele no primeiro ano, que ele foi deputado estadual. Depois saí, trabalhei com o MST na construção da logística construção da logística para que os alimentos dos assentamentos venham para as metrópoles. E hoje eu trabalho como assessora parlamentar de um deputado federal, que é o deputado Pedro Czai. E no meio de tudo isso, também trabalhei como educadora ambiental em comunidades periféricas de Floripa, principalmente o Monte Cristo e o Mocotó. E aí foi bem importante para mim, porque eu fui muito formada politicamente pelos movimentos sociais do campo. Mas eu sou uma pessoa da cidade. Então, vivenciar as contradições também da cidade foi bem importante para mim naquele momento. E durante a pandemia, algo que me formou muito politicamente também, foi trabalhar como educadora social na Passarela da Cidadania, que é o espaço de acolhimento à população em situação de rua que tem aqui em Florianópolis. Então, trabalhei lá durante 1 ano e meio. E eu acho que de tudo isso, sim, que eu fiz na minha vida, esse trabalho com a população em situação de rua, eu vim de um curso que debate muito a fome, e ver a fome acontecendo na minha frente, na prática, foi algo que me comoveu e me fez entender mais ainda a importância da gente se movimentar politicamente. E aí, por que eu tô falando tudo isso, né? Porque hoje eu tenho 28 anos, quem é jovem tem mais ou menos a mesma faixa etária que eu, e viveu, não da mesma forma, obviamente, porque cada um tem uma história, mas os mesmos momentos históricos que eu. E é interessante a gente olhar para esse passado assim, porque hoje eu vejo que a juventude é muito descrente com a política institucional, né? E essa descrença vem muito dos movimentos que aconteceram em 2013, em 2016, né? E toda vez que eu olho e vejo jovens como eu descrentes, eu fico ainda mais impactada e entendo mais ainda a minha importância de estar nesses espaços políticos, né? Para que mais pessoas venham junto comigo, assim.
E aí alguns outros desafios que eu acho importante destacar também para quem é jovem tá nesses espaços políticos, né? Um é a falta de oportunidade, porque os espaços políticos institucionais são feitos por homens brancos mais velhos, na sua maioria, que não estão preocupados em colocar jovens, a não ser se pela questão de cota, né? Porque agora tem isso. Mas, então, realmente falta oportunidade para gente que é jovem estar nesses espaços políticos. E questões econômicas também, né? Eu sou uma jovem que pude ter tempo para estar nesses espaços desde cedo, mas muitos jovens como eu não têm esse tempo. Por isso que é importante, por exemplo, quando a gente fala de juventude na política, da importância de ter mais jovens na política, pautar o fim da escala 6 por 1 também. Porque para a gente ter tempo de sonhar, para a gente querer entrar na política, a gente tem que ter tempo para sonhar um mundo melhor. Se a gente não tem um tempo para sonhar um mundo melhor, a gente não vai querer se envolver com política e vai continuar descrente. Então, são esses alguns elementos primeiros que eu queria trazer assim na minha fala. Acabou, o relógio parou e eu não contei se eu ainda estou no meu tempo. Mas para a gente refletir, né? E por fim, uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer, eu percebo que muitas pessoas que têm a minha idade entendem a importância da política, se movem a partir de coletivos, como esse, por exemplo, que a gente está aqui conversando, mas ainda continuam com o pé atrás para se envolver com a política institucional, né? E algo que o Pedro sempre me fala, que é o deputado que eu trabalho, é: se a juventude não está lá decidindo, alguém está decidindo pela juventude. Então, se a gente tem uma versão e escolhe não fazer parte do mundo da política institucional, ela vai continuar seguindo o que ela é. Então, hoje eu entendo que é importante a gente se organizar na política de base, nos movimentos sociais, nos movimentos por pauta, né? Tipo, movimentos que pautam o meio ambiente, que pautam a reforma urbana, que pautam a luta por moradia, mas é tão importante quanto a gente, enquanto juventude, se organizar na política partidária para disputar a política institucional também. Eu acredito muito nisso e é a reflexão maior que eu queria trazer aqui hoje para a gente poder debater. Aí passa a palavra para Tilo. Ai, gente, que incrível estar aqui com vocês hoje. E, ai, queria agradecer já a fala de Bea. Não sei se chegarei lá, porque me organizei de uma outra maneira, mas é muito reconfortante a gente reencontrar nesses espaços, né, e se reencontrar nessas caminhadas. A gente se encontrou mais de uma vez nesses espaços de mobilização social, então agora se rever nesses outros espaços, assumindo esses outros papéis é bem legal, assim. Por mais que a minha caminhada tenha diversas congruências com a fala da Bea e tudo que Bea trouxe, assim, né, de momentos históricos e movimentos, e por mais que já tenha uma apresentação das questões burocráticas institucionais dos papeizinhos que acumulei ao longo da vida, eu queria trazer algumas coisinhas pessoais minha. Eu acho que a minha fala vai ser bem pessoal, e já adianto que é possível que eu me emocione no meio do caminho, porque sou uma pessoa bem emocionada, faz parte de mim. Então, eu não sou de Florianópolis, apesar de ter habitado por muito tempo esse território e hoje estar aqui de novo. Eu venho de Videira, né, uma pequena cidade no meio-oeste de Santa Catarina, e é terra cabocla, né, território do contestado, que é um movimento muito importante. Vindo dessa realidade, antes de qualquer coisa, eu aprendi muito dentro do ambiente educacional e o ambiente acadêmico, que foi o ambiente do Estado que me possibilitou certas políticas para eu estar onde eu estou hoje. Então, primeiramente me percebendo como uma pessoa não branca, depois me percebendo como uma pessoa dissidente de gênero e dissidente de sexualidade. Esses marcadores foram bem presentes assim durante a minha infância, o meu desenvolvimento e a chegada do ensino médio. Então, eu sempre percebi que
eu estava em um outro lugar, que não o lugar que as pessoas estavam. Eu sempre percebi que os espaços institucionais me excluíam e não eram pensados para mim, corpos como os meus, pessoas como eu. E isso sempre me gerou algum sentimento, alguma questão. E eu fui tomando maior consciência disso quando eu entrei no Instituto Federal Catarinense. Então, com essa política de interiorização, né, desse ambiente acadêmico, dessa formação né, pública e de qualidade na minha cidade. Eu ingressei no técnico agropecuária, que foi onde eu descobri que eu não seguiria para a linha de produção, e me afastei de certas questões e entendi as minhas questões ambientais, né, que foi o que me mobilizaram depois a estar nas ciências biológicas. Mas não só isso, lá eu também tive uma grande oportunidade, porque eu estava lá em 2013, quando aconteceram esses mesmos movimentos. E a política chegando no interior de uma outra maneira, né? Porque a gente teve atos lá no interior também, a gente teve movimento lá também, eu estive lá também. Mas não só isso, o privilégio de estar num espaço onde isso era discutido depois, que era o Instituto Federal. E não ficava guardado, e não ficava no digital, e não ficava em grupos de Facebook. E ter um debate sobre isso. Então, isso facilitou muito a minha formação em entendimento político, e uma das falas que também me encontrou lá nesse momento, e que depois encontrou a Bea, é: se eu não estiver fazendo isso, alguém estará fazendo isso por mim. E geralmente essas pessoas que estão fazendo política por nós não nos representam ou não trazem os nossos anseios. Então, não necessariamente por tempo, mas eu acho que na minha situação muito mais por necessidade. Desde sempre eu vi meu corpo sendo assim mais do que empurrado. Assim, eu tenho que estar nesses lugares, porque se eu não estiver, não tem nenhuma voz que eu sinto que representa a voz que eu trago, os anseios que eu tenho, as dores que me atravessam. E aí, dito isso, a gente teve alguns espaços formativos com a UCE e com a UCES, né, que é a União Catarinense dos Estudantes, a União Catarinense dos Estudantes Secundaristas, e a gente, em conjunto com colegas e administração, acabou fundando o primeiro Grêmio Estudantil do Instituto Federal, lá do Campus Videira. E eu fui a primeira pessoa a assumir a presidência desse Grêmio Estudantil e tomar essas brigas aí para mim. E é muito engraçado quando a gente tem 15 anos, nenhuma história e ninguém te direcionando para esses lugares, e você vai aprendendo tudo na base da euforia, eu diria, ou da necessidade. Então é isso, algum professor, algum técnico que fala: olha, procura em tal lugar, algum contato da UCE que você vai lá mandar uma mensagem: como que eu faço tal coisa? E aí você com 15 anos está dialogando com gente de 40, 50 anos, com uma trajetória acadêmica consolidada, com questões profissionais consolidadas, e você falando: o que você está fazendo é errado. E aí todo mundo te olha como se você fosse uma pessoa completamente incompetente, não soubesse do que você está falando, e te invalida nesses espaços frequentemente, por conta dessa tua idade. E mesmo que você traga dores tão evidentes de toda uma comunidade, que no nosso caso era a alimentação, inclusive. Nós tínhamos ensino integral, o campus se localizava longe da cidade, então a gente não tinha acesso a restaurantes e afins, apenas uma cantina de valor superfaturado para a gente se alimentar todo dia. E aí a gente ficou sabendo que o reitor vinha fornecer uma aula magna para um curso, e a gente estruturou uma mobilização estudantil com cartazes, uma manifestação, e a gente ficou em cima dessa pessoa do momento que ela chegou no campus até o momento de ela ir embora, e falaram que foi a coisa mais engraçada. Teve coerção por parte da instituição, tiveram vários erros, né, de tratamento em relação a nós, que, enfim, éramos pessoas menores de idade. E no final do dia, mesmo assim, a gente conseguiu entregar um ofício, porque naquela idade já haviam me informado que as burocracias servem a algum propósito, então a gente tem que aprender a falar a língua que não necessariamente nos cabe para chegar em certos lugares. E a partir desse ofício, dessa manifestação e de tudo isso, o campus recebeu uma verba para a construção do refeitório. Tudo isso aconteceu em 2014, o refeitório teve sua construção terminada em 2019, e esse mês, em 2026, foi a primeira vez que eu almocei nesse refeitório em uma visita que me convidaram para, enfim, uma palestra de formação lá na minha cidade.
E aí foi um momento muito mágico, assim, e também muito elucidativo, da gente perceber que as lutas que a gente tem, as mobilizações sociais, os anseios que nos atravessam e tudo que a gente faz, o impacto que a gente tem, ele não é imediato, como o jovem sempre pensa e sempre deseja. A juventude sempre quer que as coisas aconteçam ontem, né? E o mundo, ainda mais, essas questões institucionais não funcionam assim. Então, para mim, ter consolidado isso dessa maneira e poder vivenciar isso desse jeito é muito interessante, foi muito formativo para mim. Depois disso, eu tive muitas andanças pela graduação também. Então, eu ingressei na graduação em 2016, aqui na UFSC. E durante meu período de graduação, eu participei de 2 CONUNES, um como pessoa ouvinte, outro como pessoa delegada, que é o principal evento, né, da União Nacional dos Estudantes, que reúne estudantes do Brasil inteiro, e as assembleias massivas, as discussões de cada grupo político. Então, são espaços que foram extremamente formativos para mim, para além do centro acadêmico, que também tinha uma participação ativa e que era autogestionado, diferente de todos os centros acadêmicos da UFSC, que era uma particularidade das ciências biológicas e que segue existindo ainda. Então, isso é muito interessante. E essa vivência dentro desses espaços, dentro da universidade, com tantos debates, com tanta diversidade, né, que é algo que eu via presente tanto na natureza, como nas minhas ideias, como nesses espaços, acabaram facilitando a minha entrada em diversos outros espaços, abrindo várias outras portas, entendendo várias outras discussões. E aí o meu território deixou de ser só a minha cidade, deixou de ser só a escola do meu ensino médio, mas passou a ser a universidade, um estado e um país. Eu vi as discussões tomando as ruas de Santa Catarina e eram as mesmas que tomavam as ruas de Curitiba, de São Paulo, e as mobilizações que pipocaram no Brasil inteiro. Porque a gente também teve, né, a grande ocupação secundarista logo na sequência do movimento de 2013, e os grandes atos de rua também daquele período, né, como o golpe e outras sucessões que a gente vivenciou. Durante todos esses processos, e no final de todos eles, né, com a pandemia, com a minha formação, eu reingressei no programa de pós-graduação, eu entendi que a educação era o único caminho possível para alguém como eu, e mesmo sendo um espaço tão excludente, tão invalidante, eu sabia que ali era o único espaço onde eu talvez ainda teria uma voz, em alguns lugares. Então, é por isso que eu sigo nesse ambiente acadêmico, e por todo o retorno que eu tive ao longo dessa trajetória, porque eu via, eu imagino que Bea também possa comentar sobre isso, em vários dos espaços que eu ocupei, pessoas depois chegando e falando, eu me senti confortável para fazer isso, depois que eu vi que você também foi lá e fez. Eu fiquei sabendo que isso poderia ser feito depois que eu vi que você também foi lá e fez. Então, acho que a juventude tem muito isso do exemplo, assim, de mostrar que não é porque uma coisa existiu de uma mesma maneira por 500 anos que a gente deva seguir insistindo nessa mesma tecla. Que a gente não só pode, mas como a gente deve não viver mais como os nossos pais, que a gente possa agir de uma outra maneira, criar um novo mundo e pensar uma nova realidade. E aí, hoje, eu me sinto feliz porque cada vez mais aparecem espaços no doutorado pensando, fazendo pesquisa, criando certas questões, mas convites para participar do colegiado de pós-graduação, para participar de grupos de trabalho, para pensar a pós-graduação, para pensar certas questões na realidade, não só do programa, mas da graduação, como da universidade, participar de eventos globais, como a COP30, estar presente nesses espaços de tomada de decisão e perceber que tudo que é macropolítica não difere em sua totalidade de uma micropolítica. Perceber que é só uma questão de escala, mas os jogos, as dinâmicas e as pessoas não diferem daqui para lá. Então é um jogo que a gente conhece, que a gente pode jogar também, e é um espaço que a gente mais do que deveria estar. E não só isso, mas convites, né, como o de recentemente da Câmara de Vereadores para estar lá discutindo a crise climática, discutindo as questões da comunidade LGBTQIAP+, e hoje me vê como uma pessoa que
pode falar sobre esses temas, que é referência para falar sobre esses temas, que recebe convites para falar sobre esses temas, e olhar para aquela criança que saiu de uma cidade de políticas tão marginalizadas, de espaços tão excludentes, e mesmo com suas dissidências, mesmo com um sistema completamente arquitetado para excluir, para censurar, para assassinar, muitas vezes, a chegar nesses espaços e não só chegar só, mas conseguir chegar e levar tantas outras pessoas comigo também, abrir tantas outras portas também. Então, eu acho que uma coisa que a juventude precisa cada vez mais, assim, né, porque a gente vê todos os problemas que a gente tem enfrentado recentemente, mas eu tenho muito para mim perceber de toda essa nossa potência, de como às vezes mesmo algo pequeno que a gente faça reverbera de uma maneira tão gigantesca, e não deixar de fazer, e não deixar de desacreditar, e não pensar que porque todo um sistema é arquitetado, pensado, né, é, politicamente contra a gente, que a gente não tem esse direito. A gente tem esse direito, sim, a gente deve lutar por isso, sim, e a gente deve conquistar cada vez mais esses espaços e construir esses espaços para a gente. Até porque a gente está herdando esse mundo e a gente está herdando um mundo que não está nada legal e não está trazendo grandes perspectivas. E a gente precisa mostrar que a gente sabe que o mundo pode ser legal e a gente sabe que o mundo pode ter grandes perspectivas para todas as pessoas. E eu acho que muito disso é o papel da juventude. A juventude sempre foi ponta de lança em todos os movimentos sociais que a gente participou, e eu sinto falta disso, eu sinto que a pandemia também teve um grande efeito nisso, mas é uma questão de tempo até que essa retomada aconteça, como já vem acontecendo e como já tem certas coisinhas fervilhando e borbulhando por aí, né? Então eu acredito que seja uma questão de tempo para a gente galgar mais espaços, construir mais coisas. E isso, assim, reforçar que nada existe no individual, né? Tudo existe no coletivo. Então, a juventude, a comunidade, todos esses nossos movimentos precisam estar nessas organizações, precisam estar organizados, a gente precisa ter essas representações e a gente precisa se organizar para que a gente chegue nesses espaços com a força que a gente precisa chegar e fazendo o trabalho que a gente precisa fazer. Acho que é um pouquinho disso para não me estender muito mais. Oi, gente, sou eu de novo. Eu já vou aproveitar para fazer. Eu ia fazer, na verdade, uma pergunta para cada pessoa, só que Lu acabou respondendo a minha pergunta. Né? Eu ia falar sobre, né, que a juventude é muito colocada, né, nesse lugar de futuro do país, mas quando a gente fala do presente, né, quais são as respostas imediatas que a gente pode ter, né? E aí eu ia perguntar para a Lupe, né, como é que a juventude pode mobilizar essas comunidades, criar soluções territoriais sem necessariamente depender do topo da pirâmide política. E eu ia perguntar para a Beatriz já, né, já que ela está dentro desse espaço político tradicional, né, tanto, enfim, da política quanto do agro, e você também comentou que a pessoa para quem você trabalha fala que a juventude tem que estar ali ocupando aquele espaço, né? Então, como é que a gente pode levar as nossas decisões, né, para essas perspectivas, para ideias sobre o território, né? Como é que a juventude pode realmente ocupar esse espaço de decisão ali? Como é que você está vendo isso atualmente? Quer responder, Bea? Pode ser. Posso responder primeiro? Então, sobre como é que eu enxergo isso, assim, primeiro dizer que hoje eu escolhi trabalhar com o Pedro, porque apesar de ser um homem mais velho, eu acho ele uma pessoa muito sonhadora, eu me identifico bastante com isso, assim. E Lu estava falando, né, sobre a falta de
perspectiva que a nossa juventude tem, falta de perspectiva de mudança, isso, e o quanto, e eu estava refletindo sobre o quanto isso é adoecedor, né? Quantos amigos, companheiros meus estão doentes, e se tu vai olhar no fundo é por conta dessa falta de perspectiva. E hoje eu acho que eu só não adoeço igual, porque a minha perspectiva é mudar o mundo, assim. Eu tenho muita fé nisso, e eu, por conta toda essa minha trajetória, minha vivência, principalmente com os movimentos sociais, eu vejo na micropolítica muitas mudanças acontecendo. E essas mudanças me dão gás para sonhar e me dão perspectiva de futuro, assim. Me agarro muito a isso para ter perspectiva e não adoecer, igual, infelizmente, muito da juventude, né? Mas voltando para a pergunta, eu acho que o primeiro ponto, toda vez que eu vou num espaço como esse, eu falo, tu é jovem, tu tem que ter uma pauta pela qual tu luta, assim, seja qual for a pauta. Lu estava falando da questão do refeitório, né? Eu achei isso muito legal porque eu já vi acontecer em vários lugares, inclusive recentemente aqui no IFSC da Mauro Ramos. Pode ser qualquer luta concreta do teu dia a dia, a gente precisa se envolver. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, voltando para o que eu estava falando do Pedro, tem duas experiências que a gente está desenvolvendo no mandato que são incríveis quando a gente fala na questão da juventude na política. A primeira delas, a gente está envolvendo, o Pedro desenvolveu um programa de educação popular com participação social nos territórios. Esse programa ele acontece no estado de Santa Catarina inteiro. Todas as regiões de Santa Catarina têm uma turma. Acho que eu não vou me estender contando muito como funciona aqui, porque senão eu vou falar muito. Mas basicamente todas as regiões de Santa Catarina têm uma turma jovem, com jovens. Esses jovens a gente chama de multiplicadores. Eles passam por uma formação mensal, recebem uma bolsa para participar dessa turma. E o objetivo desses multiplicadores é multiplicar o conhecimento formado nessas formações para pelo menos mais 20 outros jovens. Então, eles voltam para os seus territórios para multiplicar esse conhecimento e formando cada vez mais jovens. E o PEP, que é como a gente apelidou o Programa de Educação Popular, ele já acontece há mais ou menos um ano. E nesse um ano, tanta jovem liderança apareceu, tanta, e vários projetos incríveis, principalmente na área ambiental, mas também muito na área cultural. E vários jovens construindo novos projetos e querendo disputar a vereança nas suas cidades também. Então tem sido uma experiência muito bacana. Inclusive, já deixo o convite. No sábado, depois de amanhã, a gente vai ter uma dessas formações do PEP aqui da Grande Florianópolis. Vai ser no IFSC de Coqueiros. Depois eu posso compartilhar o convite com vocês. E a pauta vai ser cultura. Então, se vocês ficarem interessados sobre esse programa, vai ter muito jovem lá, muitas pessoas dos movimentos sociais da cidade também. Depois eu passo o convite. E outra experiência que o mandato tem desenvolvido, que o Pedro idealizou e que eu acho que é muito importante a gente debater também, que eu conversava com o Lu outro dia, juventude querendo se envolver na política, tem, mas a gente não tem acesso. E quando se fala em acesso, a gente está falando também de recurso. Dinheiro importa, né? Porque todo mundo aqui precisa trabalhar e o recurso move as coisas, não adianta. E a maneira como o recurso público é pensado no nosso país hoje é absurda, né? A questão das emendas parlamentares. Na mão imagina, cada deputado federal esse ano teve 38 milhões de reais para definir para onde que ia mandar. E essa decisão não é coletiva, ela é individual. Quantos projetos de juventude poderiam ser fomentados com esse recurso e não são, né? Isso é um absurdo. E não só de juventude, eu tô falando de juventude porque é a pauta hoje, né? E aí, no mandato do Pedro, agora a gente faz o orçamento participativo.
100% das emendas individuais do Pedro, esses 38 milhões de reais, são definidos de forma participativa para onde é que vai o recurso. Vou tentar explicar rapidinho para vocês captarem a ideia, mas se você tem um projeto, por exemplo, a Ecotrilhas, esse projeto para acontecer precisa de recurso. Coleta assinaturas, a cada 20 assinaturas tem direito a um delegado. Esses delegados vão para uma assembleia, por exemplo, na região da Grande Florianópolis, a assembleia foi em Floripa. Os delegados vão, os projetos são apresentados e votados, e os projetos mais votados levam o recurso. E a partir dessa experiência também, que esse ano a gente foi para a terceira edição do Orçamento Participativo, muitos projetos de juventude estão sendo fomentados. Então, acho que são duas experiências bem válidas para a gente pensar para o presente e para o futuro como inserir mais jovens na política, né? Pensar na redistribuição desse recurso e pensar em estratégias de formação política para essa juventude também. Luffy, tu quer comentar um pouquinho sobre a pergunta da Maria Clara? Eu acho que pode ser breve, assim, porque eu acho que Bea trouxe muitas possibilidades que fazem muito sentido, assim. Eu acho que essa questão, né, de ter uma pauta, de se movimentar, e é isso. Eu acho que isso é uma coisa que tem faltado, eu acho. É um sentimento meu, assim, tem faltado essa mobilização. Infelizmente, hoje, a maior parte da juventude já nasceu e cresceu no mundo digital, e aí a nossa geração que ainda viveu, né, uma infância analógica e outras realidades, eu acho que consegue visualizar um pouquinho dessas questões. Mas isso de você ter uma pauta, focar e entender que às vezes pode ser algo simples, né? Algo local, algo do teu instituto, às vezes algo da tua casa, da tua rua, do teu bairro, e aí você vai começar a se movimentar e ocupar esses espaços, e aí você vai começar a encontrar essas pessoas, entender mais sobre esses processos, essas instituições e tomar uma ação. E aí, isso que a Bea falou é muito legal. E eu vou muito de encontro, assim. Eu acho que o que me motiva a sair todo dia da cama é pensar que eu estou fazendo alguma diferença, assim. O fato da minha existência estar em certos espaços reverbera de alguma maneira nesse mundinho aí. Em algum dos problemas está sendo reduzido. Então, que é muito importante, porque hoje a gente, né, vive num mundo de uma necropolítica, a gente vive num mundo de adoecimento, onde esse é o projeto que se tem para a população. Então, a gente saber se organizar contra isso é muito importante. E reforçar que essa organização, às vezes, assim, é você e uma amizade. Às vezes é só você. E às vezes é uma organização mesmo, né? Como eu estava comentando antes, associação de moradores, então aquela coisa do bairro, às vezes é revitar uma pracinha, às vezes é mobilizar o pessoal para plantar alguma coisinha, às vezes é resolver uma placa que está quebrada, não sei. Mas toda ação gera um resultado. E eu acho que a gente precisa trazer isso, né? No passado era muito da oralidade, porque a gente não vivenciava isso, mas as pessoas que estavam antes da gente nesses espaços traziam isso para a gente. Isso acabou se perdendo um pouco, né? Essa questão da oralidade, desse senso de comunidade, que era o que mais organizava o movimento estudantil, que é a principal organização, assim, da juventude. Então, trazer isso de volta, trazer esses relatos, trazer essas histórias, trazer a gente que ainda está aqui, né? Construindo todas essas questões políticas de território e fazendo essas disputas, levar isso adiante. E aí eu não sei se tem outra pergunta, porque eu queria trazer outras coisas, mas eu vou deixar as perguntas virem antes de eu trazer outras coisas, para não desviar muito aqui o tom da conversa. Sem problemas. Aproveitando também, né, eu vou falar um pouquinho também. Eu, ouvindo vocês, me vem várias coisas na cabeça, né, porque, inclusive, né, esse é um espaço aberto para a gente poder conversar, todo mundo aqui, que sente vontade de abrir o microfone e falar. Super bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E acho que, assim, uma coisa que eu fico pensando bastante também, quando você estava falando, é os como.
de você atuar, sabe? Como fazer. Porque às vezes, tipo assim, ó, eu era, quando eu era adolescente, assim, na escola, eu vivia na cidade interior também, de São Paulo, né? Era quadradinha, ouvia sertanejo, hoje eu sou outra pessoa. A Luísa de 2015 e a Luísa de 2026 são duas personas diferentes, mas com a mesma essência, sabe? Eu sempre tive vontade de conhecer, de aprender e tal. E eu só fui me interessar realmente por política quando eu me descobri uma pessoa negra. A revelação de raça, né? Uma coisa espetacular, porque eu não me envolvia, porque eu dizia que eu não sabia do que eu estava falando, do que eu estava fazendo, mas eu consumia muito conteúdo de pessoas que se pareciam comigo, né? Então, uma das pessoas que eu comecei a assistir quando era mais nova era a Nathalie Neri. Eu adorava o Afros e Afins, porque ela trazia questões super importantes de uma maneira muito leve, assim, né? E ela é uma pessoa muito didática de se falar. E eu amava ver os vídeos dela, me inspirava muito nela, queria fazer ciências sociais por causa dela. Eu sou formada em RI, mas, né, queria muito fazer ciências sociais na época por conta da Nathalie. E me interessei por antropologia, me interessei por sociologia, né, e fui pesquisar mais sobre negritude, né, inclusive ela fez um documentário também com mulheres e homens negros e postou no YouTube, e é bem legal também de assistir para entender, né, o colorismo. Foi na época que eu estava me entendendo também enquanto pessoa negra. E aí chegou na questão do Global Shapers, né, em 2022, que eu ainda me sentia muito perdida, eu não sabia onde me meter. Sinto ainda que é uma coisa muito genuína da pessoa, né? Ela tem que procurar ali as coisas para poder se achar e poder tentar um caminho possível para poder atuar, né, pela vontade que ela tem de um propósito de vida, né? Eu gostava muito dessa questão social, me interessava, me via muito assim na mente essa coisa, né, das pessoas em situação de rua também. Era uma coisa que me afetava muito, assim, porque eu me sentia extremamente, eu absorvia tanto, gente, eu me sentia extremamente assim, triste, assim, de ver as pessoas pedindo dinheiro, pedindo comida, e eu, como uma jovem universitária, também não tinha o dinheiro para poder dar para a pessoa, sabe? E também se eu comprasse para ela, ia faltar para mim. Ficava muito triste, assim, eu ficava pensando como que eu posso, né, como que eu posso fazer alguma coisa para essas pessoas. E aí foi quando eu encontrei o Global Shapers, e aí para mim o Global Shapers tem muito esse propósito, né, tipo assim, e aí o cerne da minha questão é, as pessoas mais velhas, né, e aí no sentido de pessoas que têm mais de 30 anos, muitas vezes mais de 30, 40, 50 anos, principalmente homens, né, que estão ali fazendo política, eles muitas vezes abrem esses espaços para a gente e falam assim, vai. E a gente não sabe como fazer, sabe? Tipo, o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está aqui? Como que a gente vai fazer? Ninguém me ensinou a fazer. E aí, e aí o que eu sinto é uma quebra de novo, entendeu? Abre-se um espaço para a gente poder ingressar, mas tem a quebra de tipo geracional. Porque você é jovem, você sabe fazer, e eu sou mais velho, vou ficar só olhando. Não tem esse entrosamento, sabe? Esse envolvimento das pessoas mais velhas também com as questões jovens e nenhuma uma questão de conexão, sabe? De ligar que a juventude hoje ela só existe porque a galera mais velha também já foi juventude e também decidiram coisas pela gente que está vivendo isso hoje, sabe? E o que eu fico muito, vou ser bem esdrúxula agora, puta, por conta disso, né? E aí é uma questão também do Global Shapers, né? E aí trazendo até o Global Shapers para essa questão, que é realmente isso, sabe? O Klaus Schwab foi lá a pessoa que idealizou o Global Shapers, né? Fez ali olhando, né? Observando a atuação dos jovens na Primavera Árabe, criou uma rede interessantíssima, muito boa, para a gente poder entrosar entre nós, né, jovens, mas ainda assim o espaço que conecta a gente com essas pessoas mais velhas, ele é muito difícil de acessar. As pessoas mais velhas não botam fé na gente. Muitas e muitas vezes. Não botam fé. E quando botam fé,
é realmente isso. Vai, faça, se vira. E isso para mim me traz um pouco de tristeza, e tristeza, mas também, tipo assim, pô, autonomia, né? Só que eu também me sinto chateada, né, muitas vezes, por não haver mudanças efetivas naquilo que se propõe a fazer, justamente por não ter esse entrosamento, e aí vem também essa falta de perspectiva, sabe? Aí é uma roda de rato para mim, muitas vezes, né? Eu tenho que ter muita resiliência, sou uma pessoa muito resiliente, muito paciente, mas chega dias que eu tô muito cansada e eu só queria, tipo assim, chorar, eu não queria estar trabalhando, eu queria estar na minha casa, fazendo outra coisa, sabe? E eu sinto também que a gente, hoje, enquanto juventude, está tendo uma vida pior do que os nossos pais. Né? A gente está tendo uma vida muito mais cara, com muito menos acesso, com muito menos possibilidade. A crise climática está insana, tanto né, essa questão do clima do frio, tanto do clima né, quente, quanto eventos extremos, como terremoto, que a gente teve agora na Venezuela, e como atuar também com uma rede voluntária, sem dinheiro, e ir atrás. E aí, tipo, o caminho é muito mais longo para a gente, é muito mais difícil, sabe? A gente precisa fazer o dobro para ser acreditado, ou às vezes ter alguma coisa já pronta para apresentar, para ter algum tipo de credibilidade, conseguir um tipo de apoio financeiro, sabe? Então, eu me sinto muito cansada, gente, muito cansada. Dentro do Hub, hoje em dia, eu, eu gosto muito do que eu faço, me desenvolvi muito dentro do Global Shapers. Hoje eu me considero uma liderança, assim, que foi de 0 a 100 muito rápido, mas porque eu quis me desafiar e, ao mesmo tempo, sendo resiliente e estando cansada. Jovens cansados motivando jovens cansados, né? E acho que é isso, assim, né? É um bololô de coisas, não tem uma conclusão do que eu vou falar aqui também. Ficam né, os questionamentos, né? Tipo, o como fazer, como entrosar as pessoas mais velhas junto com a gente, sabe? Como fazer essas pessoas acreditarem no que a gente faz e nessas perspectivas de futuro, nos nossos propósitos, se não tem essa visão integrada dessas pessoas, dessas gerações, né, que não se conversam. Hoje no meu trabalho eu me sinto assim, né, tipo, quero sugerir melhoria, mas ao mesmo tempo o meu querido, o dono da empresa, não está preocupado com o problema. Então, como fazer? Pode falar, Lu. Ai, Lu, você foi falando, eu fui pensando tantas coisas, assim, né? Antes de cair aqui para a rede, eu acho que eu quero trazer muito dessa vivência que eu tive agora no IFSC, né, como docente. Antes eu fui estudante no IFC, que é uma outra instituição, mas agora chegando lá docente. E aí trazer essa perspectiva, né, que eu passei 1 ano lá dentro, então logo estou me despedindo do espaço institucional, mas o tipo de problema que eu tive que lidar lá dentro por conta disso. Desde o primeiro dia que eu cheguei na instituição, porque a outra pessoa docente que estava lá, de menor idade, tinha 35 anos de idade. Então eu tenho, tipo assim, -7, -8 anos do que essa pessoa. Então todo mundo me olhava, tipo assim, ah, a criança chegou. Ah, é porque o nosso bebê. E qualquer outra coisa assim. E, gente, era tipo assim, eu ver pessoas de 40, 50 anos fazendo certas coisas de uma maneira completamente errada. Essas pessoas, na sua maioria, nem tiveram formação docente para estar numa sala de aula, porque eram bacharéis ou outras questões, né? O ensino também é técnico, também é profissional, mas essa ausência não faz com que as pessoas tenham o entendimento que quem está chegando também pode contribuir, que a idade não representa, que todo mundo pode fazer parte, que a aprendizagem ela é coletiva, a aprendizagem ela é uma via de mão dupla, né? Eu não sou um vaso vazio e você não é um vaso cheio, calma lá. Então, todas essas questões me atravessaram muito. Eu fui uma pessoa extremamente subjugada. E eu acho que uma das coisas que, a cada dia que eu acordo, eu também tento me convencer muito para me motivar em certas questões, é tipo assim: seja maluca. Tipo, seja uma pessoa maluca. Cara, é porque Fulano falou que não dá certo. Foda-se, eu vou fazer. E se der errado de novo, beleza, daí deu errado de novo, daí eu paro de fazer. Mas eu não fiz.
do meu jeito não foi feito. Então eu vou tentar sim. E aí, se der errado, eu lido com as consequências, eu faço qualquer coisa. Mas não é porque você fez do teu jeito que isso vai dar errado sempre, meu amor. Você precisa deixar as outras pessoas tentarem mostrarem certas coisas também. Eu criei GT numa cidade de 2.500 habitantes na Serra para falar de gênero e sexualidade, abertamente na sala de aula, dando aula de educação sexual para certas pessoas, sabe? Trazendo unidade básica de saúde para dentro, fazendo os exames, distribuindo preservativos, sabe? Então, assim, você tem que falar abertamente. Porque, por exemplo, a gente fala de juventude, a gente também acaba colocando tudo numa bolinha só, né? Mas qual é a juventude que tem voz? Qual é a juventude que está nos espaços? Eu fico pensando na minha cidade, tipo, tem vereador jovem lá? 2. Um do PL, sabe? Tipo assim, então essas pessoas acessam espaços, essas pessoas estão fazendo. Mas será que essa é a juventude que a gente quer? Será que essa é a representatividade que a gente tem? Então, pensar quais são as juventudes que acessam os espaços. Que a gente tem interseccionalidade na juventude também, né? A questão étnica, a questão de gênero, a questão de sexualidade, a questão originária, né? Então, assim, tudo isso tem intersecção e também acaba dialogando com esse espaço. Quais são as pessoas da juventude que ocupam esse espaço? Quais são as representatividades que a gente tem? Então, eu acredito muito de tomar esses lugares, fazer acontecer e ser essa pessoa, assim, ser essa pessoa incisiva, fazer essas coisas, levar esses pontos. Porque eu acredito que Lua está aqui hoje, por exemplo, no Global Shapers e fala com tanto carinho, porque é isso. Se convenceu desse espaço, construiu essa questão e pensou aqui como aqui a minha voz importa e aqui eu consigo fazer. Seja o que for que eu consiga fazer, mas eu consigo fazer algo aqui. E eu acho que a gente precisa encontrar cada vez mais esses espaços onde a gente pode fazer algo, se colocar nesses espaços e fazer algo. Porque é isso que, como a Bea, eu e Lu falamos, que faz com que a gente se movimente. E a gente senta para dialogar na mesa. Dificilmente eu vejo alguém da juventude sem disposição para sentar para dialogar na mesa. Que sempre taxam a gente de sentimental, né? Ai, meu Deus, não tem nenhum controle emocional. Mas, tipo, a gente não tem nenhum controle emocional ou você não aceita que você tá errado? Tipo assim, tem, tem algumas coisinhas aí que valeriam uma reflexão, né? De tempos em tempos. Então, eu gosto muito, assim, é um lema, né, da comunidade de tempos em tempos, fé nas malucas. Então, assim, sejamos malucas nos espaços, não deixemos que os espaços e as instituições nos silenciem e façamos o nosso corre acontecer. Porque no final do dia a gente sabe que se não for a gente pela gente, não terá ninguém pela gente. E se a gente se convencer que não terá ninguém pela gente, eles já venceram. E se tem uma coisa que eu não vou deixar, é que eles sigam vencendo. A gente precisa se mobilizar sempre. E a gente não pode desistir sem nem ter tentado. A gente precisa tentar, sempre. E se a gente errar, a gente tenta de outro jeito. Boa, Lu. E alguém quer falar, gente? Alguém quer aproveitar esse espaço para vocês abrirem ali o microfone, comentar? Eu acho que é super importante, porque é o nosso último momento juntos, né, para falar de juventude, ainda mais agora, né, que, tipo, uma coisa meio, enfim, parece que é um pouco meio que se uniu, sabe? Tipo, é a juventude fazendo um projeto que é o Ecotrilhas para pessoas maiores de 18 anos, sabe? Poder participar ali, se sentir pertencente com a cidade, sabe? Trazer pautas importantes como cultura, acesso a espaços de cultura e lazer, né? Lacunas geracionais que a gente tem, questão da precarização do trabalho, questão de patrimônio, sabe? Onde a gente está vendo não só da boca das próprias pessoas das instituições, mas as controvérsias quando a gente coloca na balança entre uma aula, uma trilha e outra, sabe? A gente consegue sentir, assim, né? Quando uma pessoa do IFAM fala uma coisa e na prática a gente vai olhar, é totalmente diferente. Então, quero deixar esse espaço aberto para vocês poderem comentar. Marcelo, por favor. Bom, boa noite, pessoal. Então, primeiro ali agradecer, né,
por estar conhecendo um pouquinho da vivência de vocês, é muito interessante, assim. E eu estava refletindo aqui também quanto a gente está vivendo num país tão polarizado, né, de dois lados, assim, como é importante, e ao mesmo tempo, quando a gente fala em, tipo, juventude na política, ou a gente fala juventude, assim, através desses projetos, a gente observa também que os jovens, hoje em dia, eles também estão um pouco receosos, né, não somente os jovens, mas como as outras pessoas também, né, que são um pouco mais velhas, assim como eu também, estão um pouco receosas, assim, de se envolver com política, de se envolver com opinião, principalmente por causa de rede social, ou até mesmo essas divergências que tem, que pode acabar impactando e te prejudicando, de certa forma, no trabalho, né? E como é difícil a gente defender aquilo que a gente acredita, né? Assim, e eu digo defender, a gente ser efetivamente, né, trabalhar em cima disso, através de protestos, através de organizações, assim, e como eu acho importante essas atuações, assim, como o Global Shapers, como Ecotrilhas, como outras ações que acabam podendo inserir os jovens, assim, a gente percebe que tem outras pessoas que pensam da mesma forma como nós, né, estão aí tentando batalhar, lutar para ter um mundo melhor, né, para ter um país melhor, mas ao mesmo tempo como é difícil a gente se inserir nesse formato, e às vezes a gente acaba ficando no meio do muro, que não seria nem o centro, nem direita, nem esquerda, eu digo meio do muro, por causa que a gente não quer, né, nem pender para um lado, nem pender para o outro, e muito mais por questão de represália que a gente sofre por família, amigos, né, e como é que, principalmente a Beatriz ali comentou como é que a gente pode fazer para lidar com isso, né, porque ao mesmo tempo que a gente quer expor nossa opinião, que a gente quer avançar quanto a isso, eu vejo que não é uma questão só minha, né? A gente quer batalhar por esses pontos, ao mesmo tempo como a gente pode se manter de uma forma neutra, né? E não nos prejudicar. Obrigada, Marcelo. Sol, quer comentar? Oi, boa noite, mas então. Tá. Eu acho muito legal escutar as histórias do Luiz e da Beatriz, porque, assim como jovem, às vezes eu me sinto um pouco desesperançada, sabe? Eu sou da Argentina, aí eu vejo como toda a Latinoamérica está virando à ultradireita. E a gente, como jovem, vê também, tipo, você fala com outros jovens, eles se mostram, não tem interesse em participar porque é um mundo tão hostil na política e também o jeito que agora está acontecendo a política, ao menos no meu país, eu vejo muito. Tem um nível de, tipo, parece ali bolsa, não sei, ao jeito de corrupção, como tem diferentes varas para medir as mesmas situações, dependendo de como é que é o partido político. E às vezes eu vejo como que os jovens não querem se involucrar porque também é tipo, muita frustração e te faz sentir muito tipo, sem capacidade de fazer nada, sabe? Mas também acho, tipo, curioso que o único jeito de a gente tentar fazer uma coisa é se organizar, mesmo como jovem, y procurar la respuesta tipo, en la comunidad, ¿sabe? Mas tem tudo o aparato, tipo, um monte de, como algoritmo, tem as redes sociais, tem um monte de coisa acontecendo junto, que está feito para que os jovens, mais que nada porque são mais expostos a isso, fiquem sozinhos com dor y consumiendo. Eso plan, tipo, siento que eso es a armadilha que a gente está atravessando como geração. E achar, tipo, uma ponte para chegar a outro. É um desafio cada vez maior. E, tipo, às vezes eu fico pensando como que faz. E ainda não tenho muita resposta, porque também é muito difícil. É muito difícil. Eu estou em meio de uma tipo, eu acho uma crise da juventude, sei lá, que estou procurando o jeito de tentar fazer a diferença, mas não sei, tipo, às vezes uma fica muito desesperançado com tudo.
E vamos escutar assim, as histórias de vocês, que veem que eu não está sozinho. Tá? Eu também sou agrônoma como matriz, máxima primeira na Argentina. Também, e acho muito legal ver que não sou eu que estou ali. E também me incentiva a tomar mais posicionamento e me involucrar mais ainda, se, como vocês falaram, se você não faz, vai ter outra pessoa que está fazendo por você. Então, estou muito feliz de escutar vocês e também, não sei se tem alguma reflexão do avanço da ultradireita em todo o país. Agora, Colômbia também vai na ultradireita, então, gente, tipo, o Brasil agora acho que é o único país que fica da Latinoamérica que está com um governo de centro-esquerda. Sim, e aí até comentando assim essa questão que o Marcelo trouxe, né? E juntando já com a questão que a Sol também abordou, sobre essa neutralidade, principalmente, né? De como ser neutro e ser atacado, não tem como, né? Acho que qualquer posição que a gente tomar, a gente vai levar a chicotada de um dos lados. E o que eu penso, assim, enquanto pessoa que está me formando, né, e vivendo todos os dias, é que, tipo assim, eu acredito numa coisa e eu vou naquilo até o fim. Não importa. Se eu tô, se eu estou errada, se eu não estou, eu vou aprendendo, mas eu não tenho medo da chicotada. Não tenho medo de apanhar por pensar da forma que eu penso, sabe? Meu pai, por exemplo, ele é uma pessoa, meus pais, né, são pessoas de direita e, enfim, sempre me incentivaram a estudar, o que é muito controverso também, né? Me incentivaram a estudar, me incentivaram a passar numa universidade pública, fizeram de tudo para eu não precisar trabalhar enquanto eu estivesse estudando, e foi o que aconteceu, eu nunca precisei trabalhar enquanto eu estivesse estudando, por mais, né, que eles fizessem da tripa coração para me manter na cidade que eu estava, né, era Curitiba e Floripa, sempre foi esse incentivo, ficaram muito felizes quando me formei também, mas ao mesmo tempo não botam fé no que eu penso, na minha cabeça, não botam fé no que eu pesquiso, não botam fé no que eu falo, sabe? É controverso também a gente estar nesse contexto, né, onde nossos pais super incentivam a gente ao estudo, ao conhecimento, mas ao mesmo tempo esvaziam totalmente de sentido quando não botam fé na gente, na pessoa que eles mais acreditaram, sabe? Durante todo o processo. E aí, no final, a gente não sabe de nada, a gente é muito novo, a gente, né, precisa aprender ainda, é o cachorro que mija no poste, não é o poste que mija no cachorro. Enfim, eu acho que, e aí também tem essa questão de, pô, tu acho que a pessoa jovem, que é mais aberta, assim, ela tem que furar a bolha dela e ter amigos de várias gerações, pessoas de 50, pessoas de 60, pessoas de 70, 80, 40, sabe? Tipo, pessoas de diferentes idades, para você se formar mesmo e entender como que funciona o mundo, né? Porque são pessoas super diferentes, nunca vai ser igual uma pessoa de 40 anos que tem grana e uma pessoa de 40 anos que é pobre. E aí, isso para mim é o mais interessante, assim, de, de conhecer, porque eu realmente me interesso em fazer essas amizades, sabe? Me aproximar de pessoas, né? Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho, né, no escritório de advocacia, que é um local super quadrado, questão de ser muito tradicional, né? Só tem homens brancos de mais de 50 anos ali, trabalhando como advogado, né, os principais. E as pessoas que mais falam comigo são duas mulheres de aproximadamente 40 anos, assim, e que a gente conversa como se a gente tivesse a mesma idade. E aí elas perguntam coisas para mim e cara, são as pessoas que mais botam fé no que eu falo. Todas que elas têm dúvida, ela fala, ai, fala com a Lu, que a Lu que sabe. E eu acho engraçado porque eu não sei nada. E elas botam muita fé em mim. E, tipo, a gente encontra até uma fava nessas pessoas, né? Tipo, as pessoas que estão fora
da nosso contexto familiar bota mais fé na gente do que as próprias pessoas que criaram a gente com tanto amor e carinho e incentivo, né? Pode falar, Bia. Eu me identifiquei muito com as coisas que tu falou, Luísa, e eu tava pensando em falar exatamente a última coisa que tu falou de criar relação com pessoas de todas as gerações, né? Para mim é algo que tem me ajudado bastante, sabe? Eu sou assessora parlamentar aqui na Grande Florianópolis e eu tenho uma dupla de trabalho, que foi quem me chamou para entrar no mandato. Essa dupla de trabalho é um homem de 60 anos. Mas assim, o que eu aprendo com ele, o que a gente troca, e muitas vezes por ele ser um homem de 60 anos e com muito tempo de política nas costas, mas pela proximidade que ele tem e o fato dele botar fé em mim, ele abre muitos caminhos e muitos espaços para mim que eu não conseguiria abrir sozinha. Então, construir essa parceria com pessoas de outras gerações, mas que ao mesmo tempo compreendem a gente, tem essa cabeça jovem ainda, sabe? Tem me ajudado muito. Mas eu tinha me inscrito para falar daquilo que tu trazia antes, assim, do fato de que tem gente que abre os nossos caminhos, mas fala, se vira. Eu sinto isso sempre trabalhando com política. E eu passei por duas experiências recentes agora, da construção de dois eventos, que foram eventos muito grandes, e que eu que fiquei na organização, na coordenação geral. E que foi isso, assim, tá, tu vai organizar, mas se vira, aprende os caminhos aí. E eu me ferrei tanto, mas eu fui insistente. E o meu trabalho, enquanto uma jovem na política, tem sido muito isso, assim, insistir e aprender os caminhos e colar com aqueles que são mais velhos, mas que me respeitam e entendem a importância de eu estar no espaço também, sabe? E uma coisa que me conecta com essas pessoas muito é conversar sobre a história delas. Eu sempre me aproximo dessa forma. Porque com o tempo eu percebi que essas pessoas, muitas das pessoas mais velhas que têm esse ar de superioridade, na verdade elas se sentem ameaçadas. Sabe? Ah, é o meu emprego, a minha história de vida, devem esses jovens aí, e aí o que que eu vou ser? Eu já não sei mexer no computador direito, eu não sou atualizado na linguagem, eu vou perder meu espaço, as pessoas têm medo. Eu comecei a perceber isso. E aí eu tento quebrar sempre colocando elas um pouco no altar, assim, nossa, e a sua história? Nossa, você está tanto tempo na política. Nossa, me conta. E aí, com isso, eu começo a construir vínculo e uma relação um pouco mais de respeito, e as pessoas começam a me respeitar também, assim. E a importância sempre de resgatar a memória, né? Eu tô no PT há pouco tempo e eu não sou uma pessoa religiosa, nunca tive religião. E antes eu tinha um preconceito, assim, com a história do PT sempre estar muito vinculada à Igreja Católica, né? As pessoas que fundaram o partido e tal. Só que eu não tinha noção, eu não entendia, era um olhar bem preconceituoso mesmo, porque eu sou uma pessoa de cidade, de Floripa. Aí eu fui entender que, por exemplo, no interior, essa coisa dos seminários, né? Lu talvez possa ter essa, como é mais de interior, possa falar também. Muitas pessoas ou continuavam vivendo na agricultura e não queriam mais isso, mas era um dos únicos destinos, ou outro destino para tu poder estudar é ir para o seminário. E aí as pessoas vão para o seminário, e aí tem a teologia da libertação, e aí as pastorais de luta pela terra, todas as pastorais, né, que surgem a partir da teologia da libertação, e daí o Partido dos Trabalhadores também. Então, é uma história que eu não conhecia. E eu só fui passar a conhecer, entender e respeitar a partir do momento que eu me abri para dialogar com as pessoas sobre isso. Então, eu acho que é um movimento que a gente tem que partir da gente, como jovem, ouvir os mais velhos, mas esperar essa reciprocidade também dos mais velhos nos ouvirem e aprender com a gente também. Ai, perfeito. Eu queria comentar algumas coisinhas e tudo que foi falado, assim. Eu acho que isso que Lu trouxe da pergunta de Marcelo, neutralidade é assim, ó, infelizmente não tem para onde correr. E geralmente quando a gente busca esse espaço de, vou evitar o conflito,
ou uma porque você pode, e aí, beleza, também, né? Uma possibilidade, não seria um problema. Ou outra que é isso, assim, o conflito vai chegar em você. E aí você tem que tomar uma atitude ou não, porque senão você vai seguir lidando com aquele problema e aquilo não vai ser resolvido. Eu, por exemplo, em todos os espaços que passei, é um traço meu que não é, né, sei lá, é peculiar. Eu acho que eu colocaria, assim, interessante. Eu nunca evitei o conflito. Se tem algo que me incomoda, eu faço questão de me posicionar, deixar isso evidente. Eu aprendi com o tempo como me posicionar, qual a melhor maneira, qual o melhor momento, porque isso também ninguém para ensina a gente. Parece que ninguém avisa. E às vezes ninguém avisa porque essas pessoas também nunca aprenderam, na verdade. Elas nunca fizeram essas disputas. Ou elas fizeram disputas outras, que não as que a gente está trazendo. Então, assim, é entender que eu sempre prefiro comprar a briga do que deixar certas coisas passarem, porque eu sei que quando elas estão passando, eu estou sendo negligente e tem algo acontecendo lá na ponta. Se não comigo, com pessoas que eu me importo, com a natureza que eu me importo, com algo que é importante para mim. E aí eu carrego esses valores, todo mundo fala que eu tenho valores muito fortes. E é verdade, eu tenho mesmo. E cada vez mais eu consolido mais eles, quanto mais eu busco conhecimento, mais eu percebo que é isso, o posicionamento é importante. A frustração que Sol trouxe, né? Que eu acho que essa é a que mais assola, porque eu conheci várias pessoas que estavam nos espaços onde Beia passou, onde eu passei, e hoje a gente não vê mais essas pessoas, e hoje a gente não tem mais essas parcerias, e hoje essas pessoas não estão mais junto com a gente em certas trincheiras. Então, eu acho que é não deixar isso assolar a gente. Lembrar que isso é um projeto político, lembrar que isso atinge nossos corpos e lembrar que isso não nos cabe. Participar de espaços como esse, buscar apoio e pessoas como as que estão aqui, que lembrem a gente que a gente não está só, que lembrem que a gente também está sentindo isso, mas que a gente também precisa se movimentar. Porque, para mim, aí é isso. Se eu não me movimento, eles já ganharam. E se tem uma coisa que eu não consigo me convencer é disso. E, por fim, eu queria entender dos pontos que foram trazidos, essa troca intergeracional acho que é muito legal, é muito importante. Eu que tenho um trabalho que me proporciona ambientes incríveis, onde eu vou desde crianças de 9 a 10 anos até vivências com, né, pessoas idosas de mais de 60, mais de 70 anos, e aí isso fazer parte do meu cotidiano, com certeza fez toda a diferença na minha formação, no meu entendimento de certas questões. Infelizmente, ainda não tive certos acessos. Infelizmente, ninguém me adotou ainda. Estou em busca para alguém facilitar certas questões. Eu acho que, mas isso é uma particularidade que eu acho que é importante de lembrar, assim. Eu acho que eu sempre vejo que se eu decido não evidenciar minhas dissidências de gênero ou de sexualidade, certos espaços até podem se abrir um pouco. A partir do momento que eu deixo isso evidente, tudo se fecha e nada mais acontece. E essa é uma das causas que eu sofro desde a minha infância. Esse é um dos pontos que mais me mobiliza por conta de todos os preconceitos e violências que eu já passei e que eu passo no meu cotidiano. Então, eu não consigo negligenciar isso. Por vezes eu posso olhar para isso de uma maneira diferente, mas é sempre de uma maneira estratégica, pensando na minha sobrevivência, pensando que mais vale a minha pessoa viva em qualquer espaço do que a minha pessoa morta amanhã, não podendo ocupar mais nenhum espaço. Então, sempre no sentido de segurança, eu busco essas questões mais estratégicas de luta mesmo, de organização, mas nunca nada muito além disso. E por fim, eu queria também fazer uma pergunta para a Bea, na verdade, que é nessa questão como assessora, né, primeiro na LESC, depois agora, tipo, na Câmara dos Deputados, eu trouxe um pouco do IFES e como foi o tratamento que eu recebi. Eu queria saber um pouquinho de ti, ocupando esses espaços, assim, como se deu o tratamento, né, nesses espaços, com essas questões e essas discrepâncias de idade? Quais foram as sensações que te atravessaram aí? E como você se convenceu das loucuras diárias para se manter em certas questões e lembrar que você pode, você sabe e deve estar lá, né?
Todo dia eu tenho que me convencer que eu posso, que eu sei, não é uma coisa muito simples assim. E eu acho que a questão de gênero também, né, o fato de ser uma mulher, atravessa tanto quanto. É, e, e, sim, várias questões que eu já sabia como era, mas que só estando nesse ambiente que eu pensei, nossa, isso é real mesmo, assim. Por exemplo, quando eu fui trabalhar na Lesc, boa parte das mulheres jovens que, não sei nem se podia estar falando assim, porque fica gravado, mas enfim. Boa parte das mulheres jovens que eu vi trabalhando lá não cumpriam exatamente a mesma função que eu, saca? Tipo, eu sou uma assessora política, eu não sei se vocês têm essa dimensão, assim, nem todo assessor parlamentar faz a mesma função. Tem assessores que fazem mais a parte burocrática, operacional, que tem muita coisa burocrática operacional para fazer, e tem os assessores que fazem mais as articulações políticas. Eu sou desse grupo. Então, nesse grupo do operacional, do burocrático, já tem mais mulheres mesmo, assim, mas esse de fazer a política, aí é um ambiente bem mais masculino. E na Lesc foi o primeiro choque, porque eu percebi muito que ah, basicamente contratavam mulheres jovens para estar na secretaria ali, para ser a mulher bonita que recebe os deputados quando chegam. De maneira chula, é isso que eu comecei a perceber. E aí, poxa, eu trabalhava com o Marquito, que já tem uma outra visão, né? O mandato dele cheio de mulher. Foi o primeiro mandato dele na Lesc, primeiro mandato do PSOL na Lesc, Santa Catarina, né? Com essa conformação política bem problemática. A gente era visto como uns malucos, assim. Por isso que Lu falou a frase, como é que é? Dos malucos, adorei. Então foi um choque bem grande cultural mesmo, assim, de perceber que não ia ser fácil. Já trabalhando como assessora na Câmara Federal, né? É, não é que é algo maior ainda, mas a instância tem mais poder, né? A instância federal. E aí eu comecei a frequentar, o meu papel mudou, porque aqui, o Marquito é um deputado daqui e eu frequentemente estava com ele. O Pedro não, o Pedro fica em Brasília e eu represento ele aqui na Grande Florianópolis. Poxa, uma menina, né? Representar um deputado federal nos espaços políticos causa um estranhamento bem grande com uma certa frequência, assim. Várias vezes eu tenho reunião com prefeitos, reunião com senadores, reunião com outros deputados federais, e tô eu lá, a única mulher, a única jovem no ambiente. E aí isso me causa várias questões pessoais, assim. Eu tô aqui conversando tranquilamente com vocês, mas eu tenho bastante dificuldade de falar em público, muito por conta disso, assim. Por isso que espaços como esse são muito importantes para mim, porque me fortalecem para eu ter coragem de enfrentar o dia a dia, assim, que não é muito tranquilo. Mas eu acho que eu tô me acostumando. E é muito importante essas parcerias, como eu estava falando antes, assim, desses homens, dessas pessoas mais velhas que estão nesses locais também, que têm uma maturidade, uma consciência política maior. Então, por exemplo, em muitos espaços, eu não estou sendo escutada. Aí vai meu companheiro de trabalho, faz a fala e me cita. Inclusive, a Bia é a pessoa que cuida desse tema. E a Bia, porque senão ninguém me escuta, entendeu? Então, infelizmente, por hora eu preciso demais contar com essas parcerias e ir criando aos poucos mecanismos para eu enfrentar esse dia a dia. Mas tem sido uma experiência bem proveitosa, porque se tem esse lado, tem o outro lado também que eu abro muitos caminhos, sabe? Para jovens como eu, muitas vezes. Então, por exemplo, a gente teve uma. E aí, só para finalizar, a experiência da visita do ministro da Educação na UFSC. O ministro foi levado para ver uma obra e os estudantes do DCE da moradia estudantil se organizaram porque a moradia estudantil está numa situação extremamente precária
E se tinha um ministro da educação na UFSC, esse ministro precisava saber dessa situação. Então, o pessoal se organizou para puxar o ministro para a moradia. Eu, como uma assessora naquele espaço, estou num lugar de privilégio em relação aos estudantes, né? Numa posição de mais poder. Então, eu sempre me aproveito desse espaço que eu estou ocupando hoje para dar espaço para todas essas pautas e lutas, né? E pessoas. Então, daí a gente levou o ministro para moradia. Depois os estudantes se organizaram e vieram falar: Bia, mas agora a gente quer ir para Brasília porque quer cobrar de novo a ele que a reforma da moradia precisa sair. Tu ajuda a gente? Ajudo. Daí eu fui lá, marquei as reuniões para o pessoal ser recebido no MEC, botei o Pedro para receber eles também. No fim, eles foram lá e a reforma da moradia vai sair agora, entendeu? Então, se tem esse lado é, difícil, tem o lado que é muito bonito também. Por isso que eu continuo. Muito obrigada, Bia, Luffy. André comentou aqui no chat que essa juventude faz a diferença. Parabéns a todos. Esse grupo me faz rever ações e sonhos antigos. E se não planejarmos nosso futuro, estamos planejando nosso fracasso. É isso, realmente. E eu quero só encerrar com uma coisa assim que me deixou muito feliz fazendo o Ecotrilhas, é justamente as pessoas mais velhas estarem interessadas num projeto da juventude. Eu fiquei muito feliz quando eu te encontrei, André, lá na praia do Moçambique, no dia que a gente fez a nossa aliança comunitária com o pessoal do Save Planet. Eu falei até com meu namorado, né? Nossa, é muito massa, o André veio pra cá. Ele é muito pontual, ele chegou antes da gente, com o filho dele, ele realmente, tipo assim, a gente vê que essa pessoa tá interessada, sabe? Eu tô tão feliz, porque ele tava ali, as pessoas também, a Jéssica também tava nesse dia, acho que a Sol também tava nesse dia. Eu fiquei tão feliz, sabe, de ver as pessoas lá e me deu um gás, assim, nossa, a conta ser muito legal. As conversas que eu também tive com a Lu, do Save Planet, tá aqui também a Luciane, foi uma troca muito legal também que a gente teve, não só no dia que a gente fez a ação com o Save Planet com o Global Shapers, né, com o Encontro Sul, mas as trocas que a gente teve no desenrolar das trilhas, né, com o Marcelo também, que a gente conversou no dia da ação comunitária lá, pô, né, batendo um papo. Nossa, gente, é muito legal, assim, da gente trocar, porque a gente vê que não tem uma lacuna tão grande, sabe? A gente gosta das mesmas coisas, a gente se interessa pelas mesmas coisas, a gente tem os mesmos propósitos, sabe? E que a barreira mesmo é em questões muito mínimas, assim. Ao mesmo tempo em que a gente pensa muito diferente, a gente pensa muito parecido, e eu acho que a gente tem que se fortalecer no que a gente se parece, sabe? Muito, assim. Então, eu fico muito feliz de ter todos vocês, assim, participando do projeto ativamente, Sol, André, Jéssica, Fernanda, Lu, Marcelo, e me deixa muito contente, assim, e me dá mais ânimo para um próximo Ecotrilhas, né, fazer melhor, fazer com mais pessoas, em que tenha mais pessoas, inclusive mais velhas interessadas. A gente fez, né, o Ecotrilhas agora com esse grupo, né, e para vocês terem uma noção, era um grupo meio a meio, metade da galera é menos de 30 anos, metade da galera era mais de 30. E, por incrível que pareça, os que ficaram e permaneceram são as pessoas de 30 a mais. É interessante, né, ver como o interesse, as pessoas interessadas são mais, tem mais idade, são mais, tipo assim, também tem a questão da gente, né, viver mais, a gente tem uma outra cabeça, né, jovens estão procurando o que fazer, estão se encontrando ainda, mas é isso que deixa a gente feliz, assim, sabe, de ver que não existe uma lacuna gigante, né, que a gente consegue se encontrar no que a gente se parece. Pode falar, André, por favor. Então, aproveitando, né, boa noite a todos. Queria justamente ressaltar essa ideia, né, como um pouco mais velho, então, que a juventude de vocês, e como a demanda que também é grande, até eu gostaria de falar bem mais coisas, mas enfim, não vou resumir. O que eu posso dizer e adiantar é que justamente, que nem eu te falei, eu reavi algumas ideias, alguns sonhos, alguma coisa, porque eu já passei essa juventude, né, 20 e poucos, digamos assim. Então, a gente meio que abandona algumas ideias, né? E o que eu posso dizer aqui, resumindo, na altura do campeonato, a gente volta a cair na questão política de novo. Então, eu me peguei na mesma situação
né? E queria ressaltar que realmente é através da política, né? Então não adianta você chegar nos 40 que nem eu, já adianto 20 anos para frente, que é realmente através da política que as coisas mudam, né? Aqui no bairro a gente tem um projeto aqui do Ponta do Skate, eu não participo assim 100%, mas eu acompanho bastante. O deputado teve aqui agora também, enfim, não vou entrar em detalhe porque eu sou meio apartidário, né? Eu acho que é importante de sempre ter a oposição, que a oposição vai sempre mostrar o lado da moeda, enfim, é criticar, né? Senso crítico. E aproveitar para agradecer, então, tá me prolongando aí. Boa noite a todos, muito obrigado. Nos vemos na próxima trilha. Boa noite a todos. Muito obrigada, André. Vamos para nossa fotinha, então. A gente mandou já no chat ali o formulário de presença virtual, né? Então, para vocês, por favor, é o nosso último formulário de presença virtual para vocês responderem. Vai ter mais um, não, vai ter mais dois, mas esse é o último de virtual para a gente poder entender, né, a percepção de vocês sobre o encontro de hoje. Vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma fotinha? Vamos lá, então. Onde é que eu tô aqui? Espera aí. Bru, consegue tirar pra gente? Ah, agora foi, André. A Maria? Maria Clara. Alguém mais abrir a câmera? Não, então vamos lá. Isso, gente. Mais uma, mais uma. Valeu. Foi. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada na gravação.